Vamos agora para mais uma parte da aula de Barroco, trabalhar Barroco no Brasil. Na aula anterior, eu falei de Barroco em Portugal, coloquei ali o Padre Antônio Vieira, e às vezes nós não sabemos se ele é autor do Brasil ou se ele é autor lá de Portugal. Eu digo que ele é híbrido, fica nos dois, tá? Porque ele tem a publicação nos dois lugares. Temos aqui no Brasil o marco do Barroco no Brasil, a obra Prosopopeia, em 1601, de Bento Teixeira. Se você perguntar se esta obra ela tem características barrocas, não. Ele imitou muito os Lusíadas de Camões, imitou assim na estrutura, porque não é uma obra igual aos Lusíadas. Então, tem mais a questão do épico do que do barroco. Por que entra como marco? Porque foi a primeira obra ali produzida, que vai ser a primeira expressão de uma escola literária que nós temos aqui no Brasil. Um Brasil ainda que está tão distante da civilização mesmo, né? Ainda falta muita coisa. Nós vamos ter uma época aqui da cultura dos engenhos, uma época em que as pessoas, para estudar, tinham que ir para a Europa, né? Tinha ter dinheiro. Tudo era também voltado para a vida religiosa. Os jesuítas dominavam, nós só vamos ter... Só quando o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil, que ele vai instituir a escola. Então, tudo era muito voltado para a religiosidade. Mas nós vamos ter também duas academias, dizem, né, que é a dos esquecidos e a dos felizes. Lembrando que as academias eram os locais onde os poetas se reuniam, como se fosse um centro, uma agremiação. Então, ficou a Prosopopeia, de 1601, do Bento Teixeira, como marco do Barroco no Brasil. Gregório de Matos é um grande nome. E a poesia dele, ela vai se dividir em poesia lírico-religiosa. Vou tentar fazer aqui. Então, nós temos a poesia lírico-religiosa. Lírico-amorosa. Lírico-filosófica. Tem a poesia encomiástica. O que é isso? De adulação, acreditem. Ele que era um atrevido, em algum momento ele fez uma poesia de adulação. Tem outras também. São várias. Inclusive, teve uma época que saiu, acho que no vestibular do Enem, vários tipos de poesia do Gregório que eu nunca coloco nas aulas. Eu vou lembrar de trazer esse exercício para vocês. Eu fui pesquisar, realmente era a divisão da poesia dele. Quando nós trabalhamos aqui na aula, nós trabalhamos mais a divisão da poesia religiosa, amorosa, filosófica, principalmente estas. Quando eu for lembrando de mais algumas, eu vou falar para vocês. Então, nós temos aqui a poesia religiosa, a oscilação da alma barroca entre o mundo terreno e a perspectiva da salvação. Está em conflito entre querer as coisas terrenas e o pecado, o arrependimento. Salvação eterna aguça-se em Gregório de Matos Guerra. Até meados do século XVIII, nenhum homem de letras pôde fugir a uma educação contra-reformista, pois os jesuítas controlam todo o sistema de ensino. Como eu falei a vocês, acho que em 1789, que Marquês de Pombal vai expulsar os jesuítas do Brasil, se eu não me engano. Desta forma, ilustrar-se só será possível dentro dos preceitos da Companhia de Jesus, o que acontece com o futuro poeta. Mas ele não era muito fácil. Tanto é que ele foi chamado de Boca do Inferno. Gregório é filho de senhores de engenho, quer dizer, dos verdadeiros senhores da terra, dos que possuem todos os direitos, inclusive
o de vida e morte, que por isso podem exercer o estupro ou o simples domínio sexual sobre índias e escravas. Estão presentes nele, portanto, os elementos contraditórios da época: a licenciosidade moral e a posterior consciência da infâmia seguida do arrependimento. A própria biografia do Gregório, ela é uma biografia que ela é difícil, né? Ora fala uma coisa, ora outra. A gente sabe que era um espírito inquieto, que ele é filho de senhores de engenho, mas ele vai terminar a vida dele sendo repentista, andando de lugarejo em lugarejo. Sabemos que ele casa, a primeira mulher morre, e talvez ele fique mais perturbado por causa disso, e depois se separa da segunda mulher. E sabemos que ele chega a exercer um alto cargo, mas briga com as autoridades da época, e ele vai, ora, cair, descer, chega a ter trabalhos religiosos, também depois larga tudo mais. Das grandes poesias, né? Laudatórias, não, mas eu digo que poesias que elas eram gongóricas, bem estilo barroco, ele vai fazer aquela poesia bem a gosto do povão, bem coloquial. Então, ele tem de tudo na poesia dele. Então, tem hora que você vai ler poesia do Gregório, que você vai dizer, mas não tem nada aqui de barroco, de gongorismo, é bem chula. Ele tem poesia que ele trabalha com termos bem chulos. Exatamente porque vai desse Gregório, dessa inquietação do Gregório de Matos. Ele era uma alma inquieta. Na maior parte de seus poemas religiosos, o poeta se ajoelha diante de Deus, com forte sentimento de culpa por haver pecado, e promete redimir-se. Trata-se de uma imagem constante, o homem ajoelhado implorando o perdão por seus erros, conforme podemos verificar no primeiro quarteto do soneto desse que vem aqui, mas eu vou trabalhar todo. Realmente, aparentemente está sempre ajoelhado, mas eu digo que ele está sempre querendo barganhar com Deus. Ele está sempre querendo tirar o melhor, levar vantagem. Nós temos aqui o soneto que é a Jesus Cristo, nosso Senhor. Diz o seguinte: pequei, Senhor. Percebe que ele começa aqui com a ideia de arrependimento. Ajoelhado. Mas não porque hei pecado, aí já vem a hesitação. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Ele começa a barganhar com Deus. Como se ele dissesse, olha, eu peco muito, sou muito pecador, então isso aí para ti é bom. Porque digo assim, é a competição, tu vais mostrar que podes. É essa barganha. Senhor, eu sou muito pecador, então o Senhor vai mostrar que pode me perdoando. Então, na realidade, ele tenta barganhar com Deus desta forma. É aquela ideia do ajoelhar, mas ele está de olho. E ele diz, se basta vos irar tanto pecado, abrandar-vos sobejam só gemido. Ele diz, o Senhor vai se irar, mas se abranda também o só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem o perdão lisonjeado. Observe essa ideia entre o céu e a terra. Essa oposição, esse jogo. E aqui ele usa um contexto bíblico das ovelhas. Ali eram 100 ovelhas, né, no aprisco, que uma se perde. Se uma ovelha perdida é já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não querais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Só olha, me resgata, porque se não me resgatar, vai perder a tua glória. Então, mais uma vez, ele tenta barganhar com Deus. E é aquela ideia do ajoelhado, do aparentemente arrependido, mas gostando do pecado. É a eterna contradição barroca.
A Jesus Cristo Nosso Senhor. Outra poesia que nós temos aqui dele, que diz: meu Deus, que estás pendente no madeiro. Então, aquela referência é Cristo no madeiro. Em cuja fé protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer. Amoroso, constante, firme e inteiro. Observe que são sonetos, 2 quartetos e 2 tercetos. Neste transe, por ser o derradeiro, pois vejo minha vida anoitecer, provavelmente o poeta estava próximo à morte. Parece aqui com Bocage. É, meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um pai manso cordeiro. Muito grande é o vosso amor e o meu delito. Porém, por ter fim todo pecar, mas não o vosso amor, que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Mesmo próximo à morte, né? Então, mas a barganha de ver o perdão divino, por mais pecador que ele seja. Uma coisa que eu queria falar, agora que vi o restante do título. A Jesus Cristo Nosso Senhor, estando poeta para morrer. Por que o barroco ele apresenta um título tão imenso? Isso aqui é o exagero barroco. É hiperbólico. Não tinha necessidade de um título desse tamanho para chamar a atenção. Característica. Assim como é característica os hipérbatos e tudo mais. Buscando a Cristo. A voz correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estás aberto, e por não castigar-me estás cravado. Sempre que ela der, me recebe, não me castiga, porque tu és bondoso. Então, sempre nisso. A voz divinos olhos, e observem que fala aqui muitas metonímias. Então, é a parte pelo todo. O barroco gosta de muitas metonímias, muito. A voz divinos olhos eclipsados, de tanto sangue, lágrimas abertos, pois para perdoar-me estás despertos, e por não condenar-me estás fechados. Novamente, barganhando. Aí outra coisa aqui, ó. Pés, a voz pregados pés, metonímia, a parte pelo todo. Por não deixar-me, a voz sangue vestido para ungir-me, a voz cabeça baixa para chamar. A voz lado, o lado de Cristo que foi ferido, quero unir-me, a voz cravos preciosos, quero atar-me para ficar unido, atado e firme. Se você observar o esquema de rima, ados, A, B, descobertos, abertos, B, cravados, A. Ados, eclipsados, A, abertos, B, despertos, B, fechados, A. Deixar-me, C, ungir-me, C, chamar-me, C. Unir-me, C, atar-me, C e firme. Tem uma rima aí forçada, mas é uma rima. Então, ele segue ali um padrão. Tem hora que ele segue muito o contexto dos sonetos ali de Petrarca. Lá do humanismo ainda, ele segue. Então, mas são sonetos. Trabalha com muitos sonetos. Tanto é que uma coisa que vocês vão perceber, que no barroco era comum, né, esse tipo de poesia, o soneto, que é do Renascimento, que tem no Renascimento, que eles continuam praticando aqui, só que empolado, rebuscado. O Renascimento é uma poesia mais simples. Tudo bem que você não pode ligar para a linguagem da época, que era mais difícil. Mas não é essa coisa cheia de rebuscamento. Poesia amorosa. Seguindo o modelo dos barrocos espanhóis, que Luís Góngora e o Francisco Quevedo são de lá, do cultismo e do culteranismo, Gregório apresenta uma visão cindida das relações amorosas. Ora, cindidas, separadas. Ora, seus poemas tendem a uma concepção, olha aqui, petrarquista, isto é, a idealização dos afetos em linguagem elevada. Ora,
Há uma abordagem crua, agressiva da sexualidade em linguagem vulgar. Você vai encontrar poema dele que ele chama palavrões e muitas palavras vulgares mesmo. O Amor Elevado. O exemplo dessa perspectiva é um dos sonetos dedicado a Dona Ângela, provável objeto de paixão do poeta que teria rejeitado por outro pretendente. Observa-se o jogo de aproximações entre as palavras anjo e flor para designar a amada. Observe-se também que, ao mesmo tempo, tais vocábulos possuem um caráter contraditório. Nós vamos já ver exatamente esse caráter aqui contraditório. Então, nós temos aqui o seguinte. E ele vai usar aqui um trocadilho, ele vai brincar, jogo de palavras. Gregório de Matos, ele foi tido como cultista, mas ele tem muito conceptismo também dentro da poesia dele. Então, observe que ele usa angélica, anjo, flor, anjo, florente, flor, angélica. Então, ele é um trocadilho. Então, a mesma Dona Ângela, provavelmente o alvo ali da paixão dele, diz anjo no nome, angélica na cara. Quando nós temos o conceito de anjo, aqui nós temos o conceito de pureza. Angélica na cara. Então, na realidade, angélica vem de anjo. Então, anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Tem a flor que é angélica, mas é uma conotação mais sexual. E anjo juntamente. Anjo juntamente. Ser angélica e flor, ao mesmo tempo, ela é pura e ela é erótica. E anjo florente, em quem, se não em vós, se uniformara, ou seja, essas duas coisas se fundem. Então, há a ideia aqui da contradição. Quem veria uma flor que não a cortara, de verde pé da rama florescente, e quem um anjo vira tão luzente que por seu Deus não idolatrara? Olha as perguntas. As perguntas no barroco servem para mostrar mais a questão da contradição, do dilema. Se como anjo sois dos meus altares, forem o meu custódio, a minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mais uma vez, essa ideia da contradição. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Então, nessa poesia, ele coloca ali as duas coisas, ele faz um trocadilho, uma brincadeira com as palavras, que é comum na poesia do Gregório de Matos. Temos aqui o seguinte, o amor obsceno, satírico. Então ele diz, se o erotismo e a exaltação da sensualidade da beleza dos corpos, independentemente da linguagem, que pode ser aberta ou velada, se a pornografia é a busca do sexo proibido, ocupado por meio de imagens grosseiras e chocantes, valendo-se quase sempre de uma forma vulgar, a obscenidade situa-se noutra esfera. Ele não visa ao sensualismo refinado do erotismo, nem à excitação cafajeste da pornografia. Não se trata, pois, de uma estimulação do sentido, e sim uma espécie de protesto. Aí aqui eu quero gravar. Porque, na realidade, o barroco ele é um protesto contra o sistema moral, contra as concepções dominantes do amor e do sexo e contra o próprio mundo. Gente, é comum ocorrer isso na poesia. Se você pega e lê um Jorge Amado, e o Jorge Amado ele é obsceno, ele é pornográfico, bastante mesmo. Vai ler ali qualquer obra dele, a Gabriela Cravo e Canela, Tieta do Agreste. Então, a Tieta ela é capaz de manter relações sexuais com o próprio sobrinho, é um incesto. Então, ele cria ali uma mulher que ela é amoral. Eu tenho outro nome, né? Mas a literatura diz que ela é amoral. Por que Jorge Amado cria tipos de mulheres assim, de uma forma assim, tão pesada e tão aparentemente vulgar? Por quê? Para confrontar a sociedade. Uma sociedade patriarcal, uma sociedade hipócrita, segundo ele, né?
uma sociedade que persiste em dizer algo, mas por debaixo dos panos ela faz o que proíbe. Então, na realidade, é o que o Gregório de Matos faz aqui. Protesta contra um sistema moral, né? Todas as concepções dominantes da época, ele é um espírito rebelde. Então, às vezes, a obscenidade toma o sentido de um culto rude, subversivo do prazer, contra os tabus que impedem a plena realização da libido, do prazer sexual. Então, ele confronta mesmo por isso. Isso em 1600. Não é à toa que ele foi chamado ali de boca do inferno, boca de ouro. Mas ele também vai brigar com as autoridades da época, ele vai ser difícil. Na poesia obscena satírica, Gregório de Matos não apresenta qualquer requinte voluptuoso. Sua visão do amor físico é agressiva e galhofeira. Quer despertar o riso ou o comentário maldoso. Também seria um dos propósitos do barroco, é chamar a atenção. Por isso manifesta desprezo pela concepção cristã do amor, que envolve a camada espiritual, conforme podemos verificar no texto abaixo. E aí ele vai mostrar nesse texto uma relação sexual. O amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas, quem diz outra coisa é besta. Então ele vai realmente ali alfinetar, satirizar aos extremos. Poesia satírica. O desengano barroco tem como uma de suas consequências implacáveis gosto pela sátira, resposta a uma realidade que os artistas julgam degradada. A poesia ferina e contundente não perdoa nenhum grupo social. Ricos e pobres são fustigados pelas penas corrosivas de Gôngora, Quevedo, como mais tarde o fará o poeta brasileiro, né? Boca do Inferno, que é o Gregório de Matos. Esta ironia cáustica e por vezes obscena é um traço marcante no barroco ibérico. Quando retorna ao Brasil, já quarentão, em 1682, Gregório de Matos encontra uma sociedade em crise. A decadência econômica torna-se visível. O açúcar brasileiro enfrenta a concorrência do açúcar produzido nas Antilhas e seu preço desaba. Além disso, uma nova camada de comerciantes, em sua maioria portugueses, por isso que ele vai criticar depois numa poesia os estrangeiros, né, os que vêm de fora, acumula riquezas com a exportação e importação de produtos. Esta nova classe abastada humilha aqueles que julgam bem-nascido, mas que dia após dia perdem seu poder econômico e seu prestígio, que vai acontecer com o Gregório de Matos, né? Ele, filho de senhor de engenho, ele vai terminar os dias de vida dele como repentista. Segundo alguns autores, ele vivia livre como ele queria ali como repentista. Onde ele parava, ele comia, ele dormia e assim por diante. Ninguém parece escapar à sua ironia. Os figurões portugueses, os padres, os colonos, os bacharéis, os degradados, luzes que vinham para o Brasil e aqui enriqueciam. Os nativos, os mestiços, os negros, todos são sistematicamente ridicularizados, como em epílogos em que um jogo de perguntas e respostas, o poeta derruba a sociedade do seu tempo. Esse poema que é imenso, que ele faz um tipo de poesia que dá seu nome de espalha e recolha. Que ele sai espalhando. O que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que ele proponha? Vergonha. O demo viver se exponha, por mais que a fama a exalta, na cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Então aqui ele espalha e aqui ele recolhe. Poesia imensa, vai trabalhando em torno disso, é um tipo de poesia que tem. Quem apôs neste soprócio? Alguma pilantragem. Negócio. Quem causa perdição? Ambição. E o maior desta loucura? Usura. E aí vai. A toda a prática de espalha e recolha na poesia do Gregório de Matos. Vamos ver mais poesia satírica. Essa poesia aqui é comum cair em vestibular. Já vi várias questões com ela.
A cada canto, um grande conselheiro quer nos governar cabana e vinha. Por que cabana e vinha? Porque aqui nós temos a casa e os negócios. Não sabem governar a sua cozinha, sabem governar nem a sua casa e podem governar o mundo inteiro. A ideia da pessoa que se mexe na vida do outro. Todo mundo se mete na casa, na vinha, mas a casa está lá. Espeto, como é que é? Em casa de ferreiro, espeto de pau. Aí em cada porta um frequente olheiro, sempre fofoqueiro, né? De olho. Que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro, local do mercado, ou seja, para espalhar para todos. Muitos mulatos, aqui até os negros, olha, desavergonhados, trazidos pelos pés dos homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Estupendas usuras no mercado, aqui ele vai condenar a prática de usura nos mercados. Todos que não furtam, muitos pobres. Eis aqui a cidade da Bahia. Bahia vivia ali um estado de calamidade, né? A crítica que ele faz à Bahia, a Bahia que cai, a Bahia que já não é a mesma, a Bahia que passa por uma crise financeira muito grande, moral, e aí ele espalha, tem muitas poesias que ele faz crítica à cidade da Bahia, e muitas poesias que inclusive caem em vestibular. Aqui diz o seguinte: cidade da Bahia, a cidade da Bahia, ó quão dessemelhante, ou seja, não é mais como antes. Estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te ver a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, comércio, e em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado tanto negócio, tanto negociante. A crítica que ele faz aos portugueses que vêm de fora e tomam os negócios dos outros, né? Então, as pessoas da terra empobrece, e os estrangeiros tomam o que é nosso. É comum no Brasil, não é de hoje. Desde muito tempo, os estrangeiros tomam o que é nosso. Comum isso acontecer. Deixem dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que a abelhuda, simples aceitas do sagaz brichote. Brichote é o que vem de fora. Então, quando caem os negócios do açúcar, aí que vai a decadência. Mas o engenho ele não vai cair aí. Né? Já tem uma queda, mas a gente vai ver que muitos autores ainda vão falar dos engenhos no decorrer da história. O próprio José Lins do Rego. Ó, se quiser a Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda, que fora de algodão o teu capote. Então aqui, a Bahia em crise, né? Na visão do Gregório de Matos, tem muitos poemas que falam sobre isso. Gente, a poesia lírico-filosófica do Gregório de Matos vai falar sobre a efemeridade da vida. Tudo passa e muito rápido. A vida é passageira. Então, olha, ele vai mostrar pelo ciclo da natureza aqui que a vida é passageira. Assim como ele, quando retrata a mulher, gosta de retratar mostrando a visão da natureza, assim como Petrarca fazia. Nasce o sol e não dura mais que um dia, então observe o ciclo. Depois da luz se segue a noite escura. Luz, noite, nós temos aqui antíteses. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristeza a alegria. A pessoa envelhece. Porém, se acaba o sol, por que nascia? As perguntas, para mostrar exatamente essa ideia da contradição. Se famosa contradição. Se famosa é a luz porque não dura, como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena se fia, mas no sol, na luz, solte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza, cheio de antíteses, o contraste. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. A única coisa certa desta vida
é que tudo vai passar. Tudo é efêmero. É isso que ele termina o poema dizendo, que tudo é efêmero. Então, na poesia que mostra essa instabilidade diante das coisas do mundo, há um certo grau de pessimismo muito forte. E aqui, para terminar, só para destacar dois autores, Bento Teixeira, que ele fez a obra Prosopopeia, publicada em 1601, apresenta 94 oitavas em versos decassílabos nos moldes camonianos, parece renascimento. E também aqui, Manuel Botelho de Oliveira foi o primeiro poeta brasileiro a ter uma obra impressa, que até então não tinha, era escrita. Muito complicado, tinha que ir para Portugal e tudo mais. Música do Parnaso, em 1705, reuniu poemas em português, espanhol, latim e italiano. É isso aí, nós ficamos por aqui no Barroco. Espero que vocês tenham aproveitado. Tchau!